Deixa eu trazer um assunto aqui que ele é de política, mas ele acaba encontrando a economia, especialmente hoje que teve uma entrevista importante do ministro Fernando Haddad na Globo News, em que ele falou bastante, e uma das declarações que ele deu foi de reconhecer uma falha de comunicação no governo. Num dia que é anunciada a demissão do ministro Paulo Pimenta, que era quem chefiava o Ministério da Comunicação. Alguma opinião sobre isso, professor Portugal? Porque muito da economia também e de movimentações do mercado também estão em cima de comunicação, de informação. As ações do governo também dependem muito de comunicação e o Haddad reconheceu essa falha no governo num dia de demissão do ministro da Comunicação. Enfim, alguma avaliação sobre isso, professor? Eu acho que isso não procede, tá certo? Não é falha de comunicação o problema, é isso? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas entenderam muito bem a comunicação que o ministro deu lá em dezembro, quando ele foi anunciar, né? É uma falha de comunicação nesse sentido. Ele comunicou a coisa errada, mas não é que ele tenha comunicado de forma errada. Deixa eu ver se eu me explico melhor. Não houve falha de comunicação nenhuma em dezembro, quando o ministro foi à televisão para anunciar o pacote de contenção de gasto público. E, em vez de anunciar um pacote de contenção de gasto público, anunciou um pacote de redução da receita fiscal do imposto de renda. Então, isso não é uma falha de comunicação. As pessoas olharam aquela comunicação e entenderam perfeitamente o que estava acontecendo. As pessoas olharam o ministro que dizia o tempo todo que ele ia para a televisão para anunciar um pacote de contenção de gasto público e a principal estrela daquela apresentação foi a redução, né, no imposto de renda. Aí o sujeito olha aquilo e diz, bom, o país tem um problema fiscal. O ministro disse que ia anunciar medidas para resolver o problema fiscal. Anunciou uma outra medida, muito simpática, aliás, né, de eliminar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas que em vez de resolver o problema fiscal do país, vai piorar o problema fiscal do país. Então tem erro de comunicação nenhuma, as pessoas entenderam e compraram dólar. Pô. Foi isso que aconteceu. Ele deu a comunicação correta do ponto de vista dele, mas errada para o ponto de vista do que ele deveria ter falado. Então, assim, eu acho que o problema não é de comunicação, não. O governo comunica aquilo que ele está querendo fazer. Só que aquilo que ele está querendo fazer é visto pelas pessoas não como um elemento para melhorar a situação do país, mas como um elemento para piorar a situação do país. Aí as pessoas compram dólar. Não é à toa que logo depois da fala do ministro lá em dezembro, o dólar passou dos R$6 e o Banco Central teve que, ao longo do mês de dezembro, vender 30 bilhões, um pouquinho mais de 30 bilhões de dólares para conseguir segurar a taxa de câmbio ali nos 6,10, 6,12, 6,15. Né? Nós queimamos mais de 30 bilhões de reservas em 15, 20 dias para segurar a taxa de câmbio depois do pronunciamento do ministro. Foi um erro de comunicação no sentido que ele não deveria ter falado aquilo que ele falou. Mas não é um erro de comunicação no sentido de que ele falou a coisa certa, mas as pessoas entenderam errado. Não, as pessoas entenderam exatamente o que ele estava dizendo. E aí, porque as pessoas entenderam exatamente o que ele estava dizendo, que elas resolveram comprar dólar. Perfeito. Posso comentar? Claro, evidente. Querido, veja bem, nesse ponto aí eu estou 100% de acordo com o Marcelo. Tá? O Haddad disse, nós vamos fazer um pacote aqui de corte de gasto, vai cortar no salário mínimo, na bolsa de remuneração prolongada para deficiente, coisa e tal, seja que gerou uma série de conflitos no campo, inclusive da esquerda, do PT, teve deputado que votou contra. Vamos cortar onde dá para cortar um pouquinho no Exército, que já acabou. Mas, no que diz respeito aos impostos, nós não vamos nem subir nem diminuir. A gente vai diminuir o imposto para quem ganha pouco e aumentar o imposto para quem ganha muito. E aí, como diz o Marcelo, as pessoas começaram a comprar dólar. Eu vou voltar agora, eu tenho que passar no supermercado, eu vou perguntar para todo mundo no supermercado se as pessoas ali compraram dólar. Não foram as pessoas que compraram dólar. Quando elas souberam que eles poderiam pagar menos imposto de renda, elas ficaram felizes e compraram mais
um espumante para o seu ano novo. Mas as pessoas que compraram dólar são as pessoas da Faria Lima, que disseram, vão tungar agora do andar de cima? Eu não estou gostando, então eu vou querer aplicar no outro lugar. As pessoas, quem o Marcelo está falando, que compraram dólar, são as pessoas que não gostaram da medida que era para democratizar o sistema tributário brasileiro. Essas pessoas realmente fazem esse tipo de coisa. Agora, tu tens razão, mais um ponto, Marcelo. Qual é o outro ponto que tu tens razão? É que foi um erro ter apresentado as duas coisas juntas. Se estava se esperando um pacote de diminuição de gastos, tu apresentava o pacote e tinha que dizer para a base, queridões, esperem mais um pouquinho, tá? Deixa o pessoal ficar mais ou menos feliz, que aí a gente vai fazer as pessoas terem que pagar um pouco mais. E aí eles já estão felizes e não subiram o dólar ainda. Tu tem que fazer isso com calma. O problema é que o Haddad não queria colocar essa apresentação do imposto de renda, porque ele sabia que as pessoas são muito perigosas. Não, tá? o Haddad Mas até não... O Lula insistiu. Sim. Tu tem que apresentar alguma coisa mais boa, porque tu está só diminuindo o salário mínimo, a taxa de crescimento, diminuindo isso, diminuindo FIES, diminuindo o Fundeb. Como é que as pessoas vão ficar tristes? Mas agora as pessoas de baixo. E aí tu tem que fazer uma coisa que as pessoas de cima se incomodem. E o resultado foi que deu essa balbúrdia. Nesse ponto o Marcelo tem razão. Sim. Tu deveria fazer a tungada na malta de cima, deixar a malta de baixo ficar nervosa e depois tungar lá em cima. O Haddad não tudo junto, aí dá confusão. O Haddad até não colocou na conta do Pimenta essa falha de comunicação que ele alega ter tido, mas tem algum comentário sobre a saída do Pimenta, Paiva? Não. Querido, eu conheço o Pimenta mais ou menos, não tenho nenhuma intimidade com ele, trabalhei com ele um tempinho bem curto, tá certo? Eu acho uma pessoa muito inteligente, mas acho sim que às vezes ele se comunica um pouco mal, tá certo? Eu acho que ele não era a pessoa mais adequada para lá. Mas o que o Haddad estava dizendo é que quando se fala em déficit primário, é preciso entender que o déficit primário, tal como ele é calculado no Brasil hoje, ele não é uma medida estritamente contábil. Você negocia com o parlamento e você tirou, por exemplo, os gastos para a reconstrução do Rio Grande do Sul do cálculo primário. Mas isso não foi dito com toda a clareza. Então foi se anunciando déficit de 190, quando na verdade o parlamento assinou. Olha, nós reconhecemos que em calamidade pública o governo tem que gastar mais, como fez no Covid, como fez em 2008 na crise, no mundo inteiro, já que o nosso amigo Marcelo gosta, no mundo inteiro é assim, no mundo inteiro, no Covid, na crise de 2008, se fez gastos acima e não foi contabilizado no primário. Então o erro para ele foi esse. O governo não mostrou que o primário não era tão grande quanto a CNN, etc. e tal, vem anunciando por aí.